Boa tarde para você, boa tarde para mim, boa tarde para minha amiga Rejane Lemos, aqui nessa tarde abençoada. E sabe onde a gente está? Na Recigrache, aqui em São Cristóvão. Nós viemos pessoalmente conhecer mais ainda dessa mulher fantástica, toda a sua equipe, todo o processo que traz benefício a essa natureza. A natureza que Deus nos deu, que disse cuide dela, né? Tem muita gente que não está cuidando, mas a Rejane está hoje aqui com a gente, toda a sua equipe, para falar como nós podemos cuidar da nossa natureza, do nosso meio ambiente, através de ações simples, práticas no nosso dia a dia, ali na cozinha, né? Alguém também trocando óleo de carro. Você vai saber tudo isso aqui nesse momento, nessa tarde, na Recigrache, aqui com o programa De Olho no Condomínio. Não saia daí que a gente volta já! A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigrache sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigrache, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigrache. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Já estamos de volta aqui com o programa De Olho no Condomínio. Hoje mais uma tarde especial junto com a querida Rejane Lemos na Recigrache. E eu quero contar para você a vida e a história dessa mulher fantástica que faz da nossa vida um ambiente melhor, mais limpo. Boa tarde, Rejane. Boa tarde, Vânia. Tudo bom? Obrigada, né? É um privilégio poder participar nesse momento. Que as pessoas possam nos conhecer mais um pouco. A gente já está há 19 anos no mercado. 19 anos? 19 anos que Deus nos presenteou com esse trabalho. Foi um presente mesmo de Deus, na verdade. A gente não sabia, não conhecia esse trabalho. E foi muito interessante a gente, na época, a gente
Deus nos levou a esse trabalho na nossa porta e a gente viramos colaborador dessa pessoa, depois viramos sócio. E aí ele voltou para a terra dele e a gente assumiu todos os negócios. Estamos até aqui, né? Até aqui nós estamos seguindo em frente, né? Colocando esse trabalho cada vez mais, não só agora nos condomínios, como também fazendo nossa parte social nas escolas, interações, para que as pessoas possam entender a importância da reciclagem do óleo de fritura residual. Mas, Rejane, você disse que essa oportunidade bateu na sua porta. Perfeito. Isso é algo divino, a gente já sabe. Sim. Porque você é uma mulher de Deus mesmo, né? Sua família é inspirada mesmo. Mas você já conhecia o processo? Assim, de repente, a pessoa chegou, convidou, vocês toparam, viraram sócios e depois ele disse, preciso ir embora. E vocês começaram a tocar esse barco. Começou praticamente do zero de novo. Sim, a gente já tinha um processo. Na verdade, quando a gente começou, a gente não conhecia. A gente tinha parado no trabalho, né? A gente tinha quebrado, na verdade, na época. E eu me converti recentemente e Deus me deu esse trabalho, mas foi muito engraçado porque a gente não conhecia esse trabalho. E aí a pessoa que nos contratou, porque ele queria na época uma Kombis, porque ele estava abrindo essa coleta aqui em Sergipe. Ele era do Rio de Janeiro, ele ainda que ele mora lá e voltou para lá. Já tinha aberto essa coleta em Salvador e veio abrir aqui. E aí ele explicou ao meu esposo como era que queria, né? E aí meu esposo, ele pega as coisas rápido. E aí ele disse, bem, eu posso resolver isso para você. E aí ele começou a trabalhar com ele. E aí foi muita guerra, muita luta. E aí algumas situações, né, que a gente de desagrado e tudo. Só que meu marido sempre foi uma pessoa de incentivar, né? Rapaz, vamos por aqui. E aí eles acabou revertendo a situação porque ele não pôde mais manter aquilo. Então, como a gente tinha algum valor já juntado, então vamos fechar o negócio, fechamos o negócio e seguimos em frente. Só que foi uma noite, né, a gente que crê no poder de Deus, no sobrenatural, que não tem como não crer. E Deus me deu uma visão que ele iria voltar para a terra dele, que a gente assumiu os negócios. Mas até então eu não entendi aquilo, né? Até a gente participar de uma market network, eu ir para Arapiraca, a gente foi bem engraçado. E lá eu vi uma empresa, né, de produtos de flocão, essas coisas, né? E naquele dia tem um monte de tanque. Deus disse naquele momento que eu estava no lugar errado. Que era daqueles tanques que seriam nossos tanques de óleo, que queria fazer do chefe, quando ele chamou ele assim, o rei do óleo do Nordeste. E aí aconteceu do mesmo jeito, foi bem engraçado, não foi nada forçado, foi algo que aconteceu naturalmente. E aí acabou ele voltando para o estado dele, a gente compramos a parte dele, ele voltou, né, com uma certa estrutura para o estado dele. E de lá para cá, a gente foi quando a gente correu atrás de fazer toda a interação, de registrar a empresa. Foi quando a gente veio para aqui, para esse local aqui do Cantinho do Céu. E, gente, olha o lugar, Cantinho do Céu. É a marca. E tem a marca. E aí, 2008 para 2009, foi bem engraçado. A gente já tinha empresa, meu marido já tinha construído tudo isso aqui, só que a gente não era legalizado. A gente tentou legalizar ela de várias formas, a gente não conseguia. E aí eu sempre fiz curso no Sebrae e eu entrei no projeto de inovação do Sebrae. E nesse projeto de inovação eu entendi o que era sustentabilidade, o que era reciclagem, o que era a cor do óleo, todo o processo do óleo. Então, eles fizeram todo o projeto para a gente, desde as licenças ambientais, a logomarca, o fardamento dos funcionários, desenhou tudo para a gente, a equipe lá. Né? Até hoje, assim, eu tenho orgulho de falar do Sebrae, porque até hoje ele nos dá muito apoio toda vez que a gente vai lá. E a gente conseguiu, né? Toda a legalidade e tudo. Foi quando a gente ficou realmente uma empresa legalizada ambientalmente. E de lá para cá foi só tipo organização, alguns tipos de curso para os meninos, né? De EPIs, essas coisas. Não tem sido fácil, gente, porque trabalhar com reciclagem, principalmente no Nordeste, agora eu estou falando do Nordeste, é muito difícil porque os órgãos do governo não incentivam. Não só a culpa é do governo, dos órgãos, mas a cultura. Sim, perfeitamente. Rejane, a nossa cultura não é, sabe, sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Nós, nordestinos, e o Brasil como um todo, não tem essa cultura de reciclagem da natureza. Não é só com essa parte de óleo, porque eu ia lhe perguntar, Rejane, como é que você conseguiu captar o óleo? Porque hoje eu sei que você tem aqui túneis, você tem os tanques, então, mas como é que você conseguiu? Porque é aquele processo de aculturação, que são levados 20 anos para que a população fique aculturada dessa necessidade, porque
Você estava até contando, então como é que foi essa... Foi bem engraçado porque assim, meu Essa esposo, captação. ele sempre foi muito pesquisador, né? Ele sempre foi de correr atrás. A gente tinha um problema na venda do óleo, como baixar acidez, tirar as impurezas. Então a gente sofreu muito quando a gente ia vender esse óleo para outras empresas, porque a gente não sabia como tratar ele direito. Então ele pesquisando, fez uns cursos no Sebrae e Deus começou a colocar algumas pessoas na vida dele, ele foi pegando algumas dicas e foi manipulando até que conseguimos o tratamento do resíduo do óleo, né? Então hoje nós manipulamos ele não volta mais para o que era antes, gente, porque ele tá ácido, né? Mas ele serve para outras coisas, como biocombustível, sabão, Sim. tinta, massa de vidro, a ração animal. Então ele é transformado em outros ambientes. Aqui, por enquanto, a gente não transforma ele em nada, a gente só trata ele. Nós somos uma empresa que tiramos do meio ambiente, tratamos e damos uma destinação positiva. Então esse processo todo é feito aqui. E é feito aqui. Aqui, então Isso. aqui podemos dizer que é a fábrica. Isso. É uma fábrica de limpeza. Isso mesmo, né, de isso purificação do óleo. Isso mesmo. Então, esse processo primeiro, capta o óleo nas residências, nos condomínios, bares, restaurantes. E óleo de carro também serve? Não, o óleo de carro é outro segmento totalmente diferente. Tá. Por isso muita gente liga pra gente para saber sobre o óleo de carro. Só que o óleo de carro é outro tipo de tratamento. Eu vou fazer que nem um colaborador, viu? Ainda não. Mas no futuro bem próximo sim. Então assim, qual óleo, Regina, que você recolhe? O azeite de dendê, a gorduras animais, tipo sebo, aquela gordura de carne, de peixe, de porco, de calabresa, os óleos vegetais em si, desde as gorduras hidrogenadas dos fast food, nós recolhemos tudo isso aí. Às vezes a pessoa pergunta bem assim, quando eu vou para alguns lugares, Regina, mas eu não uso óleo. E eu conversando... Uso banha, né? Não, às vezes diz que não usa nada, mas é muito interessante, gente, porque eu falo no meu trabalho, em tudo que eu entro, eu pergunto, conhece a Reciclagem? E aí eu mando brasa, né? Vi um caminhãozinho por aí rodando com o nome Reciclagem, coleta de óleo, essa toda é nossa. E aí o rapaz do Uber me deu uma dica bem interessante. Na região é engraçado, as pessoas não usam, mas eles produzem. E eu fiquei, mas eu não tinha percebido, até então eu não tinha percebido aquilo. Como assim? Bem, sabe aquela panela elétrica? Sim. Sabe aquelas churrasqueirinhas que tem um buraquinho central no meio que você coloca em cima do fogão? Sim. Pronto. Quando vocês assam carne, calabresa, qualquer carne mais gorda, ou peixes em geral, ele não solta aquela gordura? Solta. Quando eu vou para os eventos, para as escolas, eu pergunto aos pais que estão interagindo assim, o que você faz depois? Não, eu coloco água quente e jogo no esgoto. E jogo na pia. Aí eu disse, bem, e serve aquela gordura? Com certeza. Comece a separar e você vai entender. Eu não uso, mas eu produzo. E aquela gordura, gente, para vocês terem ideia, elas são muito mais agressivas ao meio ambiente do que o óleo de soja, porque ela é uma banha. Se vocês perceberem, quando elas esfriam a carne, que é mais gorda, vira aquelas placas. Fica aquelas placas. É a mesma situação. E para condomínio, gente, isso é terrível, porque é uma tubulação muito grande. Sim, tem a caixa de gordura. Às vezes eu já fui para condomínio de Itupi, uma vez no condomínio que estava entupindo 5 vezes no ano, eu levei um susto. Quantas vezes? 5 vezes no ano. Gente, isso quer dizer que tem muita gordura jogada no ralo da pia. Aí quando a gente vai, a pessoa diz, eu não uso. Bem, alguém está usando, agora eu digo às pessoas, você não usa, mas você produz. Né? Produz quando você usa aquelas panelas elétricas, gente. Comece a separar. Outro dia eu botei, gente, uma carne pra assar, uma costela numa frigideira, naquela churrasqueirinha. Gente, eu tirei 100 ml de óleo. Eu fiquei, valeu-me Jesus Cristo, Senhor. Eu estou visitando você para entender. Quando você deixar ela esfriar, fica lá, aquela branca. Aquela placa. Aquela placa. Então, assim, a gente não tem, se a gente soubesse entender o quanto importa, não é só o óleo, porque as pessoas acham que não usar óleo é só o óleo de soja. Mas não, mas você tem um produtor de óleo do mesmo jeito. Rejane, você tá me abrindo os olhos aqui agora. Porque assim, né, você diz assim, gente, quando você diz eu não uso óleo, ainda é uma cultura muito nova. Então. Eu acredito que não tem 10% no Brasil ou aqui no estado que não usa óleo. Com certeza. Entendeu? A maioria... Nós somos carnívoros. Sim. Né? A gente faz carne do sol bastante, que é o charque. Os calabresa. Então essas são as carnes principais nossas aqui no Nordeste.
Nordeste, Sim. então nós somos o maior produtor de óleo. Sim. Mesmo que direto ou indiretamente, como você diz, o Uso Elétrica também está produzindo. Tá. Você pode não ter comprado óleo lá na garrafa no mercadinho, na mercearia, mas na sua casa você produziu Você óleo. produziu óleo, gente. Então isso é inevitável. Então a maioria das pessoas que produzem óleo, a maioria pode fazer uma pesquisa, elas jogam no ralo da pia. É porque não sabe, Porque Regiane, não sabe que acha que, tipo, mas aquele óleo serve. Eu digo, aquele óleo, gente, você não tem noção o quanto aquilo mais agressivo toca. ainda. É mais agressivo. Do que o industrializado. Porque o industrializado, como ele é líquido, ele demora mais a entupir. Sim, e aquele não. E aquele não, vira quando ele crosta, desce, é tanto, dura. depende do ambiente que você joga, no outro dia, se você não colocou nenhuma água quente, Já tá vai, placa dar, lá, vai, né? vai dar problema. Tipo, a pia vai começar a voltar, você vai ver que ela vai começar a não querer descer. Sim. Pode colocar uma água bem quente, depende da distância, da tubulação, até a caixa não vai chegar. Vai desentupir a sua Condomínio pia. então, condomínio, porque são prédios de 15 andares, Sim. 20 andares, então se o último andar Estiver jogando, dali pra baixo, já tá ferrado, Regiane. tá ferrado, isso é a palavra certa. Porque assim, Caramba. é bem engraçado, gente, quando a gente vai para as escolas, né? As crianças são topadas. Eu acho o máximo. Eles tia me indica o máximo de informações possíveis. Eu acho tão engraçado. Sim. E eles levam mesmo os pais. Minha mãe é muito amiga da síndica. Ele diz, vou levar. A minha síndica precisa ir lá. Eu vi minha pessoa falando que está entupindo muito. Então, assim, é uma cultura muito nova. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente não recicla 10% do resíduo aqui de Aracaju. Caramba. Ainda é muito pouco, porque o resíduo, Vânia, ele não tá, gente, exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que está nos bares e restaurantes e hotéis. Sim. Então a gente recolhe, gente, hospitais, hotéis, presídio. Né? Nos presídios a gente recolhe aqui de Aracaju, de fora de Aracaju a gente recolhe. No supermercado, o óleo que tá. Agora eu acho que o óleo não sai mais da validade, não consigo mais sair, mas quando tinha fora da validade, margarinas em gerais, sim, a gente recolhe. Então às vezes as pessoas acham que é aquela quantidade que dá problema na natureza. Não, gente, é a residência, o maior produtor desse óleo vindo para o meio ambiente. Sabe, gente, imagina aquela 500 ml que vai para o lixo. Segundo uma pesquisa que a gente fez com a universidade, é gerado 1 litro de óleo por residência em Aracaju. Diário isso? Por mês. Por mês. Por mês. Então você vê, se 1 litro de óleo por mês, gente, é muito pouco. Se você for parar para pensar. Mas eles contabilizam assim, um pelo outro. Tipo, você não produz, mas eu produzo. Sim. Então ele vai dividir por você. E aí eu boto menos ainda. Vamos colocar 500 ml com as residências. Eu estou tirando, gente, bares, restaurantes, hotéis, rede hoteleira. Não estou colocando residência, condomínio como os em gerais. Dá para entender a noção? Quantas pessoas tem, quantas mil famílias? Imagine seu bairro. Nós estamos com muita poluição. Se for pensar nessa sua conta, a gente está poluindo. Então, mesmo, e é uma coisa gigantesca, né? Aí eu levo não só para o óleo, eu levo também para os resíduos sólidos, né? Os plásticos, vidro, papelão, bolsa plástica, garrafa PET, aquele Tetra Pak, que são alumínio, plástico, papelão. Sim. As pilhas, gente, uma coisa que eu descobri essa semana com um projeto lá no Shopping Jardim, Shopping Rio Mar, como nós somos produtores de pilhas. É algo impressionante, né? Porque quem que não tem em casa um controle remoto, um relógio de parede que pega a pilha? É isso. Toda a família pobre ou rica, eles têm pilha em casa. Tem. E o que é feito com essas pilhas? Tudo é de controle, ar-condicionado, né? Tudo hoje é controle, Regiane. E aí a gente vai para esse lado aí que é bem interessante, se você começa a observar o quanto de reciclável a gente pode tratar. E, gente, outra coisa, não paga nada, viu? Essa é a grande realidade. Você vai dar um destino positivo àquilo que não serve mais para você, que você não tem custo nenhum, né? E ainda vai gerar empregos e renda para outras famílias. É verdade. Né? Hoje, gente, nós trabalhamos aqui, nós somos 38 pessoas. Nós trabalhamos também em outras capitais do Nordeste e são mais de 100 pessoas indiretas. Os indiretos, gente, são aquelas famílias que trabalha com a gente indiretamente, são aqueles que não são registrados, mas que têm uma renda extra, que coleta o óleo, que repassa, que a gente compra, a gente dá incentivo para que possa continuar, como as cooperativas também, que a gente tem essa parceria com as cooperativas, né, associações de moradores. Então, assim, pra gente é os indiretos, né? Então, mesmo assim, gente, a capacitação de óleo ainda é muito pouca.
para o que se é jogado, pronto. Segundo os dados, aqui em Aracaju entra 400 mil litros desse resíduo, que vai para os supermercados, prateleira de padaria e mercearias em gerais. E aí você já viu, né? Deu para entender que 10% não é 10%. Então, de tudo isso que entra, de tudo vai te 10%. A gente recolhe, vamos dizer, 7%. 7% a 8%. Nunca chegamos a 10%. Isso é grave. Gravíssimo. Né? E aí nós vamos para outras situações da nossa rede de esgoto que nós não temos. E o óleo para a rede de esgoto das companhias de água, eles sabem muito bem que é um caso sério. Pelo preço que se paga, e nós não temos tratamento da rede de esgoto, é algo muito sério. Né? Se a gente for observar, por que tem aquela taxa de rede de esgoto? De 80%. De 80%, se você não tem tratamento. Isso. Né? Cadê realmente fazer um trabalho? Porque quando a gente fala, gente, dos órgãos públicos, a gente não quer que nos dê nada, graças a Deus. A gente quer que faça valer as leis, isso. Né? Que eles não dê apoio. Que é obrigado, né? É uma obrigação do gestor, né? Sim, com certeza. É uma obrigação deles, né? Então, assim, quando a gente vai para essa área que é muito mais complexa, né? De interagir, de entendimento, né? Aí vai com uma área bem complicada, que a gente não vamos entrar em detalhes, né? Claro. E assim, então a gente vê a real situação que o nosso Brasil está. E quando a gente fala, essa semana que nós estamos na semana, abrimos a Semana Mundial, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Nós estamos nas escolas, nas cooperativas, nas empresas, né? Nos condomínios, em alguns hospitais também, que estão chamando para a gente fazer esse trabalho com os colaboradores, para que os colaboradores tragam esse resíduo de casa. Sim. É bem interessante que você vê a proposta que a gente pode alcançar. Tá dando resultado, não, mas eu estou plantando. Sim, né? Eu estou plantando porque as pessoas ainda não têm conhecimento da real gravidade que esse resíduo vai para o subsolo, né? Gente, nós somos o único país no mundo que usamos a água natural para descarga da nossa casa. É vergonhoso. Né? Que desperdiçamos nossas águas. Nós temos aqui, como aqui no município aqui de São Cristóvão, nós temos várias fontes de águas minerais. Né? É riquíssimo. Riquíssimo aqui. E às vezes eu me pergunto o que é que o Estado em si, o município em si, está fazendo exatamente para proteger esses mananciais. É melhor nem comentar, né? Então, por que isso? Porque a área do meio ambiente, gente, é uma área muito mais importante do que tudo que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de resíduos, tanto os resíduos do óleo, como os resíduos sólidos em gerais, quando eu falo em gerais mesmo, gente, tipo pilha, bateria, vidro, plástico, ainda tem uma questão muito grande, tipo vidro, gente, que as pessoas não têm noção. Né? Eu trabalho com as cooperativas do Grande Agreste e é bem interessante que os cooperados, né, das cooperativas me falam, né, os catadores, né? E ele fala que às vezes com os vidros tem um problema sério. Nem todos os vidros podem ser reciclados, e até isso. Nem todos os vidros podem ser reciclados. E se você tiver 5 mil quilos de vidro, quando a empresa vem coletar, eles fazem uma catagem, né, dali para ver os que servem. Então acaba ficando 500 quilos de vidro de todos os tipos. Ainda tem, gente, esse problema que é muito sério. Então, assim, o que é investido ainda hoje na área ambiental ainda se é muito pouco. Nós temos um potencial muito grande de gerar recursos e renda com a área de reciclável. Mas ainda é muito pouco. É como, gente, os catadores anônimos. Sim, né? Gente, é o trabalho dele, né? É de extrema importância. Da situação que eles estão levando, aquela sobrecarga, né? Naquela carroça dele que ele mesmo puxa, Regiane. Muitas vezes eu olhei e já ri muito, porque eu disse, meu Deus, como é que ele consegue carregar aquele montante, né, de lixo? Mas não é lixo, é o reciclado. Que ele faz esse trabalho, ajudando o ambiente, tentando ganhar um pouco também para a sua renda. Como eu tenho muito contato, gente, com esse tipo de pessoal, é bem interessante como eles não só conseguem ter suas residências, como conseguem sustentar toda a família com esses reciclados. Gosto do meu trabalho porque eu consigo ter contato com todo tipo de pessoas. E quando a gente vai conversar com esse pessoal de catadores, o Estado devia tirar o chapéu para essas pessoas. Porque dá uma grande ajuda, né? Se não tivesse eles, quando tem essas enchentes, ia dar para entender a situação, a gravidade. E ainda dá, mesmo com Foi bem interessante ali um dia, eu estava no Barra América, e eu ia para academia mais cedo, eram as 2 horas da tarde. Deu aquela chuva de verão. Aí eu parei no açougue e fiquei observando. Foi uma chuva de 20 minutos, 25. Eu nunca vi um negócio daquele, que alagou tudo.
e descia os vasos PET, tipo, dentro do bueiro, e um bueiro estourou. Pá! Quando ele estourou, eu fiquei assim, eu estava sem celular, ele estourou numa cascata de birra de cigarro. E eu fui pesquisar aquilo, né? São mais de 10 anos para se decompor no meu ambiente, aquelas pontas de cigarro. Sim, as bitucas, né? As bitucas, eu achei aquilo impressionante, eu nunca imaginei que o pessoal fuma e joga na rua, né? Sim, sim. Vai jogando. Então, quando vem a chuva, que ele vai acumulando, aí você vê, imagina, a tampa voou da rede de esgoto e a bicha sai aquele... Eu digo, eita, eu nunca esqueci disso. Isso tem uns 3 anos atrás. É alarmante isso. Então, assim, né, você ainda há uma cultura muito impregnada para que as pessoas possam entender. É um trabalho muito duro, difícil, Rejane. Mas a gente vai já falar mais sobre isso. E eu quero saber também sobre a questão dos certificados, né? Que esse trabalho que vocês fazem com as empresas, né? De noção, de reciclagem. E a gente volta já, a gente fala mais sobre isso. Não saia daí, que eu volto já com Rejane aqui na Recigraxe. O que você está fazendo para cuidar do planeta? Você sabia que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água? Se você ainda não recicla seu óleo, está esperando o quê? Junte-se a nós nesse desafio que é o trabalho de conscientização ambiental. A Recigraxe sabe o que faz. Temos 20 anos no mercado, dando destinação correta a este tipo de resíduo. Recigraxe, cuidando do meio ambiente, reciclando seu óleo de cozinha. Rua P 175, Cantinho do Céu, São Cristóvão. Fone 79 3041 7401. Recigraxe. A Febracis, a maior instituição de coach do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. Bom, estamos aqui de volta, né, na Recigraxe, falando sobre todo esse processo de coleta de óleo, né, como é que deve realmente fazer, os condomínios também, como é que eles devem abrir a mente para poder separar esse óleo e as mamães em casa não jogar aí no ralo, principalmente a questão da gordura que é feita naqueles aparelhos elétricos, né? Isso. Que todo mundo pensa que não tem óleo nenhum, mas tem, e são os mais perigosos, né? Verdade, verdade. E olha, a Recigraxe faz esse trabalho de instrução, de orientação dentro das escolas, do condomínio, hospitais, restaurantes, hotéis.
Então é muito fácil entrar em contato com eles, com a Rejane, toda a sua equipe, mais de 30 pessoas trabalhando aqui para poder fazer realmente esse trabalho de meio ambiente. Então a gente precisa ter noção do perigo que a gente corre fazendo com que o nosso óleo desça de ralo abaixo. Porque todo esse processo de instrução não é fácil. A Rejane está aqui, já veio de 4 eventos, amanhã já tem mais 4, ela não para aqui, a equipe dela também, a gente já andou aqui na empresa, é todo mundo trabalhando o tempo todo. O pessoal lá embaixo que recebe a coleta, que a gente vai já lá, eu já peguei aqui o meu capacete, a Rejane também já pegou o dela, a gente vai daqui a pouquinho lá embaixo, você vai com a gente, mas eu quero saber desse certificado que é passado para as empresas após vocês darem essas instruções. Sim. Né? Você tem um funcionário aqui que cuida dessa parte? Sim, nós temos aqui uma menina aqui da nossa equipe, né, da parte administrativa, que ela fornece o certificado quando a gente fecha a parceria com os bares, restaurantes, seja empresa, qualquer um. Nós emitimos esse certificado, né, explicando ao fornecedor qual a importância dele, né? Porque ele vai estar seguro que o resíduo dele tem uma destinação positiva. Tá, não é simplesmente uma catação e... Não. A Recigraxa chegou aqui, pegou, mas ele sabe o processo, né? Então, ele dá o óleo, fornece, e ele tem toda a orientação do que é feito com esse óleo. Né? Todo o reaproveitamento e tratamento. Sim, perfeito, gente. E outra coisa, viu, gente? O óleo, ele não é doado, né? Porque assim, ele hoje é muito engraçado, era para ser, mas aí criou uma situação bem difícil, né? Que hoje nós pagamos muito caro por esse resíduo, né? E a gente, não só isso, porque nós temos uma logística também, não é só o valor que é agregado, mas toda a logística, mão de obra, né? O tratamento, as perdas que tem, gente, porque o óleo vai vir com muita impureza, resto de batata, impureza das farinhas em gerais, e no processo também tem essa perda. Eu trouxe, inclusive, uma garrafinha de óleo que eu reaproveitei em casa, mas está nessa situação. Restinhos de comidas, torradinhos que fica na panela. Quando eu coloco na garrafa, Rejane, eles vêm juntos. Isso mesmo. Eu tento tirar o máximo. Eles acabam se decantando e baixando embaixo. Já eu mostro para vocês, quando a gente for lá embaixo, certo? Aí eu mostro para vocês. E, Rejane, eu trouxe um pouquinho de óleo já para colaborar. Eu estou guardando, viu, Rejane? Não estou colocando no ralo. No meu condomínio, na minha torre, pelo menos, estou fazendo o meu trabalho. É verdade. Então, assim, gente, quando a gente vai para o lado... Então, ele tem um bônus, sim. Nós trocamos desse óleo nos bares e restaurantes, e a maioria das vezes por detergente, água sanitária, limpa alumínio, desinfetante, sabão em barro, sabão em pasta. Nós temos um leque de materiais de limpeza. Nós também trocamos, gente, a cada 5 litros de óleo sujo, 1 litro de óleo, uma garrafa de óleo limpo, né? Nós também temos aí você tem um bar que produz 100 litros de óleo. Sim. E aquilo equivale a 10 garrafas de óleo limpo. Então isso aí, gente, é uma boa, é uma mão lavando a outra, já nós juntos, indo de frente. E também então vocês ajudam, né? Vocês não só trabalham com isso ganhando, mas você também bonifica. Bonificamos também, porque é necessário, tipo assim, tem bares e restaurantes que nos dá feedback direto, que deixam de ter gasto com os materiais de limpeza. Por nossa causa, para a gente dar uma destinação positiva aos resíduos dele, eles não compram mais detergente, desinfetante, e eles que foi um custo que aliviou, que ajudou muito eles, né? Nós também pagamos, tipo, as franquias, algumas redes, eles não pegam esses produtos, porque eles já têm os produtos dele, mas nós pagamos, nós temos um contrato e pagamos. Então, o resíduo, gente, que vem do óleo de fritura não vem nada de graça. Nós damos uma troca, nós pagamos resíduo e temos uma logística muito alta, por sinal, nos últimos tempos, com tanto aumento, tanta coisa. Sim, né? Verdade, é verdade. Então, os meninos aqui, eles estão preparados. Só agradecimento a Deus pelos nossos colaboradores, né? Top de linha. Os meninos, assim, são ótimos. Só agradecer mesmo, de verdade. Apesar de tudo, não podemos reclamar dos nossos colaboradores. São pessoas inteiradas, né? São pessoas que, quando a gente liga para os bares, restaurantes, hotéis, nós só temos feedback bom dos meninos. E isso para a gente é uma grande satisfação saber que os meninos que trabalham na área ambiental levam essa consciência e têm essa responsabilidade, não só, gente, no tratamento, mas desde a retirada do resíduo dos bares e restaurantes até chegar aqui a empresa, que
tem que ter todo um amarramento, tem todo um processo, não é simplesmente jogar no caminhão, porque tem aquele problema, subida de ladeira, descida de ladeira, Sim, um aqui, buraco. Para chegar aqui também tem umas ladeiras. Tem, né? então, isso mesmo, porque para que eles não possam tombar, não possam virar, não perde possam todo o derramar, trabalho. além de derramar, né, nós podemos também ganhar uma multa de presente e criar alguns problemas no trânsito. Imagine óleo derramado na pista, então, não. entendeu? Então nós temos, gente, todo um treinamento com o pessoal aqui De pra que transporte. de transporte, para que eles possam entender, né, que eles não estão recolhendo só o óleo, mas eles estão trazendo e cuidando do meio ambiente. Olha só, enquanto vocês vão aí ouvir da Anne o processo desse certificado, eu e a minha querida Rejane, nós vamos lá receber o óleo, vamos ver como é que é tratado e a gente volta já. Fica aí com a Anne, que a gente volta lá embaixo com você aí, viu? Boa tarde, meu nome é Ana, trabalho aqui na Recigrache e eu vou falar um pouco sobre o certificado em si, né, que é o CDF, Certificado de Destinação Final. Então, assim, nós somos uma empresa que transporta e destina o resíduo. Então, para que qualquer empresa transporte e destine qualquer tipo de resíduo, é necessário que essa empresa esteja toda regularizada diante as normas vigentes. Então, nós temos todas as nossas licenças atualizadas diante das normas vigentes. Então, a gente consegue transportar e destinar qualquer tipo de resíduo, mas no caso a gente transporta somente o óleo saturado, né, que é o óleo de cozinha. Então, assim, a gente consegue emitir esse certificado também no site do CENIC, que é um site federal, certo? E aí todas as empresas podem estar gerando o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Nesse próprio site federal, a gente consegue emitir o certificado. E aí, com esse certificado, qualquer gerador de resíduo, que no nosso caso é o óleo saturado, a gente certifica a esses fornecedores que eles estão colocando esse resíduo, que no caso é o óleo, em local adequado. Então, a gente transporta e destina e comprova a esse gerador que qualquer fiscalização que chegue até esses geradores de resíduo, eles vão estar com essa documentação, que no caso é o CDF, né, comprovando que eles estão colocando esse resíduo em um local adequado. E isso é o que chamamos de certificado de destinação final. Olá pessoal, me chamo José Araújo, sou administrador e financeiro da empresa Recigrache. Vou apresentar a vocês a José Antônio, ele que cuida do nosso tráfego do óleo na medida que chega até o destino final. O óleo chega da coleta e passa pelo primeiro procedimento. É colocado nessa peneira, que é o primeiro processo de filtração. Em seguida, é levado para os tanques de tratamento e aí é onde é feita a limpeza do óleo. Oi pessoal, aqui o óleo que eu coletei em casa, viu Rejane? Eu trouxe do jeitinho que eu falei, cheio de bagunça aqui, mas eu vou entregar para o José Antônio, para ele me dizer como é que ele faz, né, José Antônio? Eu consegui juntar isso aqui lá em casa. Certo. Você recebe assim também? Com certeza. O óleo em si, ele como é que eu posso dizer, é um líquido muito fácil de trabalhar com ele. Por quê? Porque vocês estão vendo que ele não se mistura com a água nem a sujeira. Vocês podem ver que essa parte aqui de cima está mais líquida e aqui mais embaixo a gente vê que é mais escurinho, é tipo a sujeira, ele está se desprendendo, ele está se dividindo, então fica fácil fazer a limpeza dele, fazer a divisão entre o óleo, a sujeira e a água. Aí você agora coloca lá naquela peneira, é isso o processo? Exatamente, então a gente coloca dessa forma, com cuidado, para que ele só seja colocado o óleo, entendeu? De uma forma cuidadosa. Aí ficou só a parte da sujeira. Essa parte da sujeira a gente coloca em outro recipiente e depois vai passar por uma temperatura para que ele se desprenda mais ainda, e aí a gente faz uma cata manual. E depois a gente coloca lá novamente. Aqui só vai ficar a água e o resíduo, totalmente, depois que passar por essa temperatura que eu vou dar ainda através de vapor. Aqui é o setor da caldeira, ela funciona a lenha, que fabrica o vapor, onde fazemos o tratamento do óleo, ou seja, o aquecimento, através do vapor dela. Ela é o setor-chefe da gente aqui, é a caldeira, é onde nos permite fazer todo o tratamento do óleo. Esses são os tanques reservatórios de embarque. Todo o óleo que a gente trata lá nos tanques de tratamento, depois de limpo, nós trazemos tudo para aqui, para daqui então ele embarcar.
chegamos ao final de mais um programa De Olho no Condomínio. Hoje aqui especialmente na Recigrash com a Rejane. Rejane, muito obrigada por essa oportunidade e mostrar aí para todo mundo, principalmente do condomínio, que é necessário reciclar óleo e a Recigrash vai entrar no seu condomínio. Nós vamos fazer essa ponte, viu, Rejane? Muito obrigada. Obrigado, só para agradecer, gratidão por esse momento e ter a certeza que está contribuindo não só com o social, mas com o meio ambiente também. Muito bem, então você já sabe, fique ligado porque eu sempre estou de olho no condomínio. Até o próximo programa, se Deus quiser.